Gente, claro, aqui na nossa live no YouTube, live especial de conclave do Portal Metrópolis, que começa hoje e só termina quando a fumacinha branca aparecer lá no Vaticano. Tem muita gente aqui falando do conclave, do filme. Muita gente descobriu um pouco mais sobre esse grande momento histórico da humanidade, que é a votação do próximo Papa, através do filme do Edward Berger. Filme que ganhou Oscar de roteiro adaptado e ficou bem famoso nesse comecinho de ano. Inclusive, o Papa Francisco estava bem doente quando o filme foi aos cinemas e teve, né, essa coisa da coincidência disso tudo. Enfim, foi mesmo uma coincidência. Afinal de contas, o Papa Francisco morreu logo depois do Oscar. E aí a gente agora já está no dia 7 de maio de 2025, depois de 9 dias de luto oficial do Papa Francisco, começando o conclave. E falando em começando, a gente tem imagem recuperada do momento em que as portas da Capela Sistina foram fechadas. Enquanto eu for falando aqui, vão aparecer essas imagens para você acompanhar esse momento tão célebre, né, da história, tá vendo? Saem os cardeais que não são votantes. Logo depois, assim como o diácono que está aqui na live com a gente brincou, eles são expulsos de forma muito educada e delicada. Eles saem justamente para que aconteça a cerimônia, para que comece o conclave. Aí dentro, lá atrás, a imagem, você vê aquelas pessoas com uma capa, colocar dessa forma, vermelha, são todos os cardeais votantes, que estão lá atrás, naquela parte linda do mural do Michelangelo da Capela Sistina. Aí vem quem estava ali fazendo toda a cerimônia, né, o cardeal que também não vai ali, né, ali pronto. Ele vai fechar as portas e a partir desse momento começa essa parte de tanta ansiedade e expectativa do conclave, que é a parte em que o mundo não vê o que está acontecendo lá dentro. Assim como o diácono também falou pra gente aqui, falou um pouquinho mais do que acontece agora, tem toda uma cerimônia ali para eles antes mesmo da votação. Eles precisam até entrar, de certa forma, no consenso de vamos começar a votar hoje mesmo, e aí se sim, hoje só acontece uma votação. Nos próximos dias, caso a fumaça seja preta hoje, daqui 1 hora é que deve ter essa fumaça aparecendo, se eles votarem. Se aparecer a fumaça preta, portanto, então eles não escolheram o Papa, e aí eles voltam para Casa Santa Marta, dormem lá, e amanhã sim tem um dia cheio de votação. Mas claro, sempre se na primeira votação não tiver a escolha do Papa. Se nessa primeira votação, bem do comecinho do dia, assim como a Maria muito bem explicou pra gente, já aparecer fumaça branca, aí acaba, muda tudo, porque aí a gente tem que ficar esperando o Papa, o novo Papa ser anunciado. Aí sai da Capela Sistina, ainda tem todo um ritual lá na Capela Sistina, do próprio cardeal escolhido aceitar, dizer, né, que, enfim, aceita o destino, vamos colocar assim, e aí ele vai para um outro lugar, se vestir, aí sim como Papa, ele escolhe o nome dele, né, antes disso, e aí vai até a Capela de São Pedro, naquela cena clássica, que daí essa cena a gente consegue ver, tudo isso que acontece no bastidor ainda é esse momento em que o mundo não vê essas imagens, e aí na frente, aquela imagem clássica da janela, dele sendo anunciado e ele aparecendo finalmente, falando com os fiéis pela primeira vez. E agora eu volto a lembrar você que a gente tem imagens da Viore, a nossa agência de imagens do mundo todo, que nesses próximos dias serão exclusivas de conclave, mostrando a capela ali, o topo, né, aliás, do telhado ali onde tem a chaminé que vai sair a fumaça, preta ou branca. Diácono, eu também vou, antes de te chamar, vou chamar um outro material que a gente tem aqui, que é de imagem que a gente separou dos nossos cardeais brasileiros, fazendo justamente o voto de sigilo, que eles fazem um pouquinho antes de começar o conclave, e aí depois eu queria que a gente comentasse justamente sobre os cardeais brasileiros. Vamos acompanhar essas imagens. O cardeal Barbaran Filipe, que é seguido do cardeal Erdo Peter. Sic me Deus adjuvet, et hic sancta Dei Evangelia, que manum mea tango. Et ego, Sergio Cardinalis da Rocha,
Spondeo, voveo aciuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta de Evangelia, que manum mea tango. Outro. Et ego, Paulus Cesar, Cardinalis Costa, spondeo voveo at iuro, sic me Deus adjuvet, et ex santa Dei Evangelia, que manum mea tango. O Cardinal Brás de Avis, brasileiro também. João Brás, Cardinalis de Avis, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet et eco sancta Evangelia, que manum mea tango. Ambiente solene na Capela Sistina, sob a abóboda de Miguel Ângelo. Continua. A gente segue aí, né, acompanhando alguns dos cardeais, são 7 cardeais brasileiros, e a voz que você ouviu aí é da transmissão do Vaticano, do canal do Vaticano, o Vatican News, o canal oficial, e aí com uma narração portuguesa, né, com um português, mas de Portugal. Zuc, você tem pergunta para o diácono, né? Isso.